Olha aí, agora vamos continuar a parte 2 dessa parte introdutória para o nosso direito constitucional, para os amigos que eventualmente iniciaram a faculdade aí, já tinham perdido essa aula que foi ministrada presencialmente e para aqueles que estão chegando agora, ok? Vamos lá, olha só. Primeiro aqui, nós vamos ver o conceito de direito. É importante que você tenha o material em mãos, amores, até mesmo porque, por conta do vídeo aqui, ele fica um pouco cortadinho. Por isso é importante que você tenha o seu material em mãos para você acompanhar a leitura. O que nós temos aqui? Olha só, o direito é algo que comporta diversas definições. É um termo, uma palavra polissêmica. O que isso significa? Que a expressão direito, ela tem vários significados. Quem nunca ouviu em casa, né, a mãe olhar para o filho e dizer: é direito meu ter um dia de folga? Ou o pai em relação ao trabalho: eles estão violando o meu direito, eu tenho o direito de exigir das autoridades explicações sobre esse processo da pandemia. Então, o direito, ele envolve uma infinidade de conceituações, de definições. Mas para nós aqui, para efeitos de estudo, entender o que é direito é sobre dois aspectos. Primeiro, direito objetivo e direito subjetivo. São expressões que vocês vão ouvir constantemente. Dentre os vários professores, vocês vão ouvir essas expressões, principalmente comigo em direito constitucional. Pois bem, amigos, então vamos iniciar aí discutindo direito objetivo e direito subjetivo. O que é direito objetivo? Deixa eu puxar aqui vou diminuir um pouquinho a câmera aqui, beleza? Para ficar melhor, tá? Então, o que vem a ser direito objetivo? O direito é visto de modo objetivo, se vê o direito como algo que existe, independentemente da existência da vontade das pessoas que estão sujeitas a ele. Sobre esse ângulo, nós podemos dizer que o direito é um conjunto de normas, é um ordenamento jurídico. Esse conjunto de normas jurídicas regula a vida em sociedade. Ele existe de modo independente da nossa vontade. Então, direito objetivo nada mais é do que um conjunto de normas vigentes de um Estado. Toda vez que eu me referi à expressão Estado, eu estou falando do território como um todo. Se eu falo Estado, eu estou falando do Estado brasileiro, do nosso país. Então, direito objetivo nada mais é do que o conjunto de normas vigente de um determinado Estado. E essas normas, que no nosso caso são leis, professoras, leis também. Olha só a diferença, eu não estou usando a expressão lei, eu estou dizendo conjunto de normas. Depois eu vou explicar a diferença, tá? Então, é um conjunto de normas. Então, professora, se eu disser que direito objetivo é o estudo do conjunto de normas, do conjunto das leis, do conjunto de regras, é direito objetivo? Eu posso dizer que isso é um conceito de direito? Sim. Só que é um conjunto de normas que independe da vontade do indivíduo. Quer você queira ou não, esse direito existe e esse direito deve ser obedecido. Essas normas que estão aí na sociedade. Isso é direito objetivo. Então, toda vez que um professor falar assim: olha, aluno, o nosso direito objetivo, você já sabe, são todas as normas que existem num país. Quando eu digo normas, eu estou falando de leis, eu estou falando de medida provisória, de decretos, de resoluções, do regimento interno da sua empresa, tá? Então, direito objetivo são um conjunto de normas vigentes num determinado país. Olha só, eu coloquei aqui, ó. Posso definir, então, direito objetivo como um conjunto de normas jurídicas que possui vigência e eficácia na universalidade de um território, ou seja, todas as normas,
tá? É o nosso ordenamento jurídico. Então, ordenamento jurídico nada mais é do que o direito objetivo, nada mais é do que uma expressão que eu utilizo para falar de todo o nosso direito, tá? E o nosso direito objetivo, gente, ele é muito conhecido como norma agendi, tá? Norma agendi. Então, direito objetivo, ordenamento jurídico e norma agendi são sinônimos. Simplesmente, norma agendi, normas de agir, simplesmente é uma expressão que significa normas de conduta, tá? E quem é que cria esse conjunto de normas, professora? Quem é o criador do nosso direito objetivo brasileiro? Gente, essencialmente o Estado. O Estado, ele não é o único, mas ele é o maior criador das nossas normas. Ele é o detentor da soberania. Olha aí no final do teu material, que cria o direito objetivo. O que significa isso? O Estado é quem elabora grande parte, a maioria do nosso direito objetivo, da nossa norma agendi, do nosso ordenamento jurídico. Como, professora? Através dos parlamentares, dos vereadores, dos deputados estaduais, federais e senadores. É o nosso parlamento. Editam as nossas leis. Quem mais aí que representa o Estado editando nossas normas? O nosso presidente da República, através de decreto presidencial, através das medidas provisórias, os prefeitos através dos decretos do Executivo. Então, nós temos aí o Estado, instruções normativas, os tribunais com as suas resoluções, eles editam, a maior parte, eles são os detentores da maior parte do nosso direito objetivo, ou nossa norma agente, nossas normas de conduta, nosso ordenamento jurídico. Mas eu disse lá atrás para vocês que direito, ele tem tanto o conceito de direito objetivo, mas ele também tem um outro lado de conceituação, né, que é essa dicotomia, direito subjetivo. Esse aqui é o comumente utilizado pelas pessoas que estão fora do direito, nós chamamos dos leigos. Leigo nada mais é do que aquele que não está inserido dentro da ciência do direito, ele não é um estudioso aí da ciência do direito, tá? Então, ele é o dia a dia, é a sua mãe, é a minha mãe, são aquelas pessoas que não são os profissionais, os estudiosos, os cientistas jurídicos, ok? Mas nós temos também, por que eu estou falando deles? Porque normalmente eles entendem o conceito de direito muito parecido com direito subjetivo. Eu posso dizer que direito também é o poder atribuído a um sujeito para fazer ou não fazer algo, ou para exigir de outros um comportamento determinado. Gente, direito subjetivo, a expressão subjetiva, ela faz referência ao indivíduo. É o direito que o indivíduo tem, direito é a capacidade que o indivíduo tem de agir ou não, de fazer exigir uma situação que ele entende que é direito dele. Nós chamamos o direito subjetivo de facultas agendi, ou seja, é a faculdade que o indivíduo tem de agir, de fazer ou não fazer algo ou de exigir que outro faça. A gente chama isso também de direito. Vou dar um exemplo. Você trabalhou aí numa empresa durante muito tempo e você foi dispensado dessa empresa e você entende que você tem algum direito. O que você chega e fala? Olha, eu tenho direito às minhas verbas rescisórias, eu não recebi meu 13º salário proporcional, eu vou ingressar na justiça, né? Alguns, como meu irmão, que ele era leigo, pessoa maravilhosa, já falecido, ele dizia, vou colocar no pau, né? Mas você não vai usar essa expressão. Você vai utilizar a expressão, vou demandar judicialmente, vou ingressar com uma ação perante o Poder Judiciário e a Justiça do Trabalho. Enfim, essa faculdade que você tem entre decidir ingressar com a ação para exigir que o outro faça algo, também é direito. Eu também chamo isso de direito. Então, eu posso conceituar direito como
um conjunto de normas vigente na sociedade? Sim, você pode, você vai estar conceituando o direito como direito objetivo, sobre um enfoque objetivo. Mas você também pode dizer que direito é a faculdade que o indivíduo tem para fazer ou não fazer alguma coisa ou exigir que o outro adote um comportamento. Isso é um conceito de facultas agente. Porém, eu tenho que dizer para vocês o seguinte: no nosso direito, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, a maioria dos doutrinadores, quando eles vão conceituar direito, seja direito constitucional, direito civil, eles usam o conceito do direito objetivo. Sempre vocês vão ver ali no início da disciplina de vocês qual é o conceito de direito civil, qual é o conceito de direito penal, qual é o conceito de direito constitucional. Vocês vão encontrar o conceito de direito objetivo, porque eles sempre vão iniciar assim. É um conjunto de normas, é um conjunto de normas, é um conjunto de normas. E a grande maioria dos doutrinadores costuma conceituar direito em si de forma genérica sobre o enfoque de direito objetivo. Então, eles dizem assim, direito é um conjunto de normas e regras que regulam a vida em sociedade. É direito? Sim. É o conceito? Sim. Mas é um conceito de direito objetivo. Porque se eu conceituasse que direito também é o poder atribuído ao sujeito para fazer ou não fazer algo, ou para exigir que outros adotem um comportamento, também nós temos esse conceito. A gente só tem que entender que a nossa doutrina, os nossos estudiosos, eles optam, na maioria das vezes, em conceituar sobre um enfoque objetivo. Olha que legal o que você aprendeu hoje, né? Você aprendeu hoje, você já imaginou? Eu sempre brinco, né, com meus alunos, que é a hora da gente ser o aluno chato do direito. Eu sempre brinco com eles. Olha, quando alguém chegar para você e falar assim, olha, eu não sei se eu vou colocar a empresa do meu trabalho no pau, né, demandar judicialmente. Eu não sei se eu faço isso ou não. Aí você diz, olha, meu caro, isso é uma facultas agente, né? Ou seja, isso é uma faculdade sua, porque é direito também a faculdade que você tem de escolher, de agir entre fazer ou não fazer alguma coisa ou exigir que outro faça. Isso está compreendido no conceito de direito, beleza? Já vimos a diferença entre direito subjetivo e direito objetivo, tá? Agora, existe uma outra divisão do direito, tá? Nós temos direito natural versus direito positivo, direito público versus direito privado. Você também precisa compreender a diferença entre essas nomenclaturas, principalmente em todas as aulas, vocês vão ouvir uma dessas expressões. Gente, direito civil é um conjunto de normas do ramo do direito privado. O que é direito privado? Nas minhas aulas de direito constitucional, ao estudarmos aí constitucionalismo, ao você estudar o Estado liberal, se você disser que você é um liberal, que você segue a doutrina liberalista, você tem que saber o que é direito natural, porque é a base, né, do Estado liberal. E vamos lá, então, para entender a diferença entre essas expressões. Gente, me desculpem, mas vão ser diferenciações bem simples e rápidas por uma questão de tempo, tá, amores? Então, eu não vou demorar muito e não vou explorar. Eu vou me segurar aqui para ser bem objetiva, é apenas o norte. Mas, nas nossas aulas de teoria geral do Estado, quem acompanhou sabe que eu trabalho em todas as minúcias esses conceitos. Se você ainda não teve teoria geral do Estado comigo, na oportunidade nós vamos trabalhar melhor essa conceituação. Vamos ver primeiro a diferença entre direito natural e direito positivo, essas expressões. Olha só, direito natural é a doutrina do iusnaturalismo. A gente escreve jusnaturalismo e pronuncia iusnaturalismo. Então, direito natural e iusnaturalismo possui o mesmo significado.
Olha o que eu coloquei aqui. Essa doutrina entende que existe um sistema de normas e conduta independente da vontade humana, sendo as leis positivadas e promulgadas como conclusão da lei natural. O direito natural, ele diz que são normas anterior ao direito positivado, ao direito emanado do Estado. Eu não disse para vocês que, no nosso caso, o maior produtor do nosso direito objetivo, do nosso ordenamento jurídico é o Estado? Comumente, a gente não diz assim, olha, eu sigo o que está na lei. Quem produz a lei é o Estado. Por mais absurda que seja, eu vou ter que cumprir. Normalmente, nós dissemos isso, né? Pois saibam que existe um segmento da doutrina que influenciou muito os nossos pensadores, os nossos políticos, os nossos parlamentares, que são os ius naturalistas. Essa corrente, ela defende que existe um direito natural, ele pode ser fundamentado na natureza, na divindade, na razão. Existem vários, a depender da história, fundamentos para esse direito natural. Mas, de uma forma bem resumida, o direito natural significa que existem direitos que são intrínsecos do ser humano. Naturalmente, eles já pertencem ao ser humano, independente do Estado prescrever ou não esse direito. Como eles são pré-existentes, até mesmo a figura do Estado, eles devem ser respeitados. Nós estamos falando principalmente dos direitos das liberdades. Primeiro, vamos pensar no direito à vida. Direito à vida, é preciso existir uma lei dizendo que eu posso ter vida? Não, isso é intrínseco de mim, né? O meu nascimento não dependeu de uma lei autorizativa, é intrínseco do ser humano, é da natureza do ser humano gerar filhos. Liberdade, o direito à liberdade de locomoção é intrínseco do ser humano. Eu nasci livre. Não precisa de uma lei. E o Estado, ele tem que respeitar isso. Direito à propriedade, à integridade física, direito à minha integridade moral. Todos esses são direitos defendidos pelos ius naturalistas, principalmente para impor limite ao Estado. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina surgir uma lei no nosso país dizendo que agora a sua propriedade, imagina, você tem aí 10 casas aí no município de Rondonópolis e vem a surgir uma lei nacional dizendo agora que você, dessas 10 casas, você só pode ter uma propriedade. E a propriedade que você mora, o resto vai pertencer ao Estado, certo? Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Mas a propriedade é minha, eu conquistei. Ele não pode fazer esse Estado. Quando você diz isso, você está, mesmo sem saber, utilizando um argumento do direito natural. O que você quer dizer é o seguinte: existem direitos que são intrínsecos, que pertencem a mim, independente do Estado, porque é da minha natureza ser livre, ter liberdade de expressão, me comunicar, e é da minha natureza ter propriedade, ter o meu espaço. É um esforço meu. O que o Estado tem que fazer é só garantir esse direito natural. Ok? Já entendeu o que significa direito natural? Beleza. Mas existe uma outra corrente chamada direito positivo, que é também conhecido como o positivismo jurídico ou iuspositivismo. Escreve juspositivismo. Ele é o oposto do direito natural. O juspositivismo ou iuspositivismo, ele diz o seguinte: na verdade, o direito positivo é um conjunto de normas imposta e estabelecida pelo Estado, a fim de organizar uma sociedade em tempo e espaço. Veja bem esse conceito que eu coloquei para vocês. Parece muito com qual conceito, amores? Direito objetivo. Professor, isso aí é o mesmo conceito do direito objetivo, conjunto de normas. Então, direito positivo e direito objetivo é a mesma coisa? Não necessariamente. Porque o direito positivo, ele tem uma diferença para o direito objetivo. Ele é um conjunto de normas vigente numa determinada época, produzida pelo Estado.
mas é um conjunto de normas escritas. São normas escritas, expressas, é a mesma coisa. Escrito e expresso é a mesma coisa. É um direito expresso, é um direito escrito. Mas, professora, existe algum direito que não seja escrito? Sim, vocês vão ver que existem. Lá na frente eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Nós temos um direito objetivo que ele não é escrito, como os costumes. Mas o direito, quando eu falo de direito positivo, eu estou falando do direito objetivo, esse conjunto de normas. Mas eu estou sendo mais específica. Direito positivo é o direito escrito. Por que eu falo desse direito positivo? Porque a história, durante o Estado absolutista, que era um período em que o rei era absoluto, ele era soberano, ele não editava normas escritas. Direito era aquilo que ele determinava e pronto, acabou, que surgia da cabeça dele. Ele acordava de manhã, se ele achasse que tinha um traidor, deveria ser enforcado sem o devido processo legal, ele o faria. Não existia um direito escrito. Direito era a vontade do rei, não a vontade da lei. O direito positivo ele surgiu posteriormente através das lutas, das guerras, principalmente as guerras civis, tá? Das revoluções, em que a burguesia ela queria impor limites a esse soberano. Só que ela não acreditava mais na palavra desse soberano, porque ele poderia voltar atrás. Então ela começou a exigir um documento escrito. Isso foi chamado de direito positivo, positivismo jurídico. Até aqui o que a gente pode dizer? O Brasil ele tem um direito objetivo? Tem. Ele é um direito essencialmente objetivo. O nosso país, o Brasil, você acha que ele segue a corrente do direito natural ou ele segue a corrente positivista? Gente, está claro, é a corrente positivista, né? Todos nós, basicamente, somos positivistas. A corrente predominante do Brasil é o positivismo jurídico. Quer que eu te prove? Até você que eventualmente não estudava direito, alguma vez na sua vida, em algum lugar, em alguma situação, se você não falou, você teve vontade de falar a seguinte frase. Imagine uma situação de alguém que chega para você e fala assim: dona, a senhora não pode entrar na loja com essa bolsa, você tem que guardar no armarinho. E você olha e fala assim: onde está escrito que eu não posso? Hã? Onde está escrito que eu não posso? Mostra para mim. Se não tem lei, não sou obrigada. Nada mais é do que a expressão do positivismo jurídico, que é esse conjunto de normas tem que se revelar em normas escritas, que é essa regra do nosso Brasil aqui, do nosso ordenamento jurídico. Então, nós somos positivistas, tá, amores? Tá, e nós temos aí outros ramos do direito, tá? A diferença entre direito privado e direito público. Então, olha só, direito privado parte das leis ou das normas que trata das relações da sociedade política em si e suas interações com os indivíduos, diz respeito aos interesses particulares. O direito público é um conjunto de normas que regem... Aqui, gente, aqui ficou pulado aqui, tá? Aconteceu alguma coisa que o certo é assim, tá? Direito público, conjunto de normas e princípios que regem a atividade do Estado, a relação deste com os particulares, assim como o atuar recíproco dos cidadãos. Espia só, o direito, ele é um só. O nosso direito objetivo, principalmente o nosso direito brasileiro, ele é uno, é um só, é um direito só, é um conjunto de normas, ele é uno. Mas para efeitos didáticos, para efeitos de estudo, o nosso direito ele é dividido em dois grandes ramos, que é chamado de direito privado e direito público. O que isso significa? O direito privado são conjunto de normas, regras e leis que tratam especificamente da relação do indivíduo para com o indivíduo. O Estado ele fica distante dessas regras. São leis e normas que dão maior liberdade, né, liberdade entre os indivíduos. Ele não vai interferir tanto. Por exemplo, quando você for estudar direito civil, você vai estudar lá direito de família, direitos sucessórios.
Então, olha só, quando a questão do casamento é tratada no direito civil, quando você decide casar, você fala assim, olha, eu encontrei o amor da minha vida, eu vou casar com ele. Gente, o Estado ele não interfere. Se você é dotado de todas as capacidades, ainda que você esteja fazendo uma loucura, né? Casamento é uma loucura. E olha que eu tô noiva, tá, gente? Eu tô noiva, eu tô doida para cometer loucura. Mas, enfim, você está doido para cometer essa loucura, não vai ter nenhuma figura do Estado ali te segurando, não. Se você preenche todos os requisitos, vai lá e casa. Se você decide montar uma empresa e você, olha, cansei de ser professora, vou viver da minha arte. Vou montar aí uma MEI e vou viver da minha arte na praia. Você é livre para fazer isso. Se você preenche os requisitos, o Estado não vai dizer para você, olha, eu acho melhor você continuar como professora, você continuar no seu concurso. Não, você é livre para escolher. Isso aí é o direito empresarial, o direito comercial. Então, o ramo do direito privado, o Estado ele se mantém distante das relações, dando mais liberdade para o indivíduo agir, né? Exercer a sua facultas agente, tá ok? E essa formatação de leis vem bem casado com o Estado liberal, que é a pouca ingerência, a pouca interferência do Estado nas relações privadas. Agora, existe um outro conjunto de leis em que é chamado de ramo do direito público, e toda vez que eu usar a expressão direito público, há uma forte presença do Estado. A presença do Estado é fortíssima. Você quer queira ou não, esse conjunto de leis, esse conjunto de normas foi elaborado justamente para ter uma maior interferência do Estado, mesmo contra a sua vontade. É chamado de ramo do direito público. São áreas do direito em que há uma necessidade de um agir do Estado, um Estado positivo. Isso está muito ligado ao estado de bem-estar social, tá? Ou seja, o Estado atuando, um Estado mais protecionista, e dada a relevância das condutas sociais aí, né, principalmente as condutas mais perniciosas que prejudicam a sociedade, o convívio social, ele vai interferir. Quer um exemplo? Direito penal. Gente, direito penal é ramo do direito público. Por quê? Porque é uma grande interferência do Estado. Se dois amigos amicíssimos discutem e um vai para cima do outro e dá uma facada, a polícia chega, leva tal, deu essa facada, rapaz ficou hospitalizado. Tem um caso também da esposa que agrediu o marido, ela deu uma facada no marido, o marido foi parar na UTI e depois eles reataram. Como também tem um caso dos dois amigos que brigaram, deu uma facada, o rapaz foi para a UTI e depois eles reataram a amizade. O que vai acontecer? Direito penal é ramo do direito público. O Estado vai interferir mesmo assim, vão ser responsabilizados. Um vai responder ou por lesão corporal grave ou tentativa de homicídio, vai depender da intenção de cada um, mas o Estado vai interferir. Questões que envolvem direito da criança e do adolescente. Você acha que é ramo do direito público ou é ramo do direito privado? Para isso, você tem que analisar. O Estado interfere ou não no direito da criança e do adolescente? Professor, o Estado interfere sim, porque tem um conselho tutelar, tem um Ministério Público, eu assisto na televisão. Então, direito da criança e do adolescente é ramo do direito público. Previdência social, previdência, aposentadoria. O Estado interfere ou não? Oxe, Maria, professora, aí que interfere. Quero ver não interferir. Interfere sim, porque é o Estado protecionista. É o Estado oferecendo a previdência, ramo do direito público. E direito do trabalho? Direito do trabalho, o Estado não interfere tanto. Ele só interfere quando ele é chamado. Quando você deseja celebrar o seu contrato de trabalho, você escolhe quem vai ser seu patrão, ele não está ali, não assina não, eu acho que é pouco, não sei não, estou achando pouco. Não, ele não vai interferir tanto. Ele vai deixar você livre para pactuar. Quando que ele surge? Numa fiscalização, se tiver algo incorreto, ou quando você exercer a sua facultas agente, seu direito subjetivo, quando você acionar esse Estado, tá ok?
ok? Agora a pergunta que não quer calar, direito constitucional, vocês acham que é o quê? Ramo do direito público ou ramo do direito privado? O que você acha? Você acha que direito constitucional há uma forte presença do Estado ou não? Se você disser para mim que não, é ramo do direito privado. Se você disser para mim que sim, é ramo do direito público. Direito constitucional, gente, nós estudamos a Constituição do Estado, a estrutura e organização do Estado, impondo limites para a atuação do poder do Estado. Então, direito constitucional é ramo do direito público. Aprenda a fazer essa classificação. Só você observando, você já vai saber essa diferenciação. Esse material aqui eu não vou tratar a diferenciação, tá bom? E nós temos aqui, olha só, fontes do direito. Fontes do direito é a nossa aula parte 3, tá bom? É importante também você assistir, não só para a disciplina de direito constitucional, mas para todas as outras disciplinas, ok? Vai ser a parte 3, vou explicar também rapidinho, de uma forma bem simplificada. Não estou adentrando em alguns pontos, não é só isso, tá? Tem muito mais por aí, mas eu deixo isso para a aula de teoria geral do Estado. Mas eu acho que com isso você já tem uma boa base aí de estudo. Beijo, e aí você já pula lá para a parte 3, entender fontes do direito. Beijão.